Olá, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui para fazer mais um vídeo. Primeiramente, gostaria de me redimir com vocês. Eu tenho trabalhado bastante na minha profissão e alguns dias atrás eu participei de um congresso via online na África do Sul sobre enfermagem e oncologia. Então, eu tive um pouquinho ocupada. Tem vezes que realmente não vai dar para mim fazer vídeos todos os dias. Porque às vezes eu trabalho 12 horas, às vezes eu trabalho 24 horas. Então, assim, trabalho muito, muito mesmo. Então, quando eu estou em casa, eu aproveito esse tempinho que eu tenho para descansar, para dormir, para resolver algumas coisas domésticas. Mas estamos aqui. E hoje eu quero falar para vocês sobre um assunto, de alguma experiência que eu tive em relação a culto nos lares, né? Primeiramente, eu gostaria de falar sobre qual é o objetivo de um culto nos lares, né? Um culto, né? É uma reunião que você faz uma vez por semana, né? Com seus familiares, né? Onde você vai explanar o evangelho, onde você vai entrar em comunhão maior com a sua família, onde vai ter uma comunicação mais fraternal e que esse momento, né, possa ser para unir a família também, né, na presença de Deus. A gente trabalha muito com isso, né, na questão da união familiar quando a gente faz um culto nos lares, né. Então, e a igreja também, primitiva, ela cresceu muito com os cultos nos lares. A gente vê todo o Novo Testamento, a igreja primitiva sendo inserida primordialmente no culto nos lares, né? E quero deixar uma referência para vocês que está registrado lá em 1 Coríntios 16, versículo 19, está escrito assim: as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muitos vos saúdam, Áquila e Priscila. E bem assim, a igreja que está na casa deles. Então, você vê que a igreja, naquela época de Paulo, estava em uma das casas de Áquila e Priscila. Outra referência também que você pode concluir que a igreja cresceu muito nos lares, está lá em Colossenses 4:15, que fala assim: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que hospeda em sua casa. Então, os apóstolos faziam muito esse crescimento da igreja primitiva dentro das casas. Então, é assim que a igreja evoluía, a igreja caminhava para um crescimento nas casas, né? Porque havia uma perseguição do imperador daquela época e elas não poderiam ser, né, divulgadas. Então, eles eram chamados dos caminhos também, né? Você vai ver muito essa referência sobre a igreja do século II. Então, eles nem tinham a referência de que religião que eram, mas eram chamados os do caminho. Hoje, atualmente, tem um teólogo americano que ele tem sido referência, autoridade, sobre como que fazer o crescimento da igreja através dos cultos nos lares, que chama Peter Wagner. E ele tem alguns 2 livros que eu acho importantíssimo a gente poder ler. Se você não puder comprar, você pode baixar no e-book na internet e ler sobre isso. Eu acho que se vocês que é pastores, missionários, obreiros que querem fazer um crescimento maior na sua igreja, ou até mesmo começar um ministério, comece com cultos nos lares. Tem um título chamado Estratégia para o Crescimento da Igreja. E o segundo título é Como Plantar Igrejas para uma Grande Colheita. O autor Peter Wagner. Leiam esses livros, vocês vão ver como que é importante saber estratégias, diretrizes que esse autor dá com muita perspicácia sobre esse assunto tão importante. Bom,
Sem mais delongas, eu quero falar das minhas experiências no culto nos lares, né? Talvez o vídeo vai ficar um pouquinho longo e talvez não vai dar para me falar tudo. Então eu vou ter que partir em duas partes. Bom, quando eu estava na igreja pentecostal, nós abrimos, eu e um missionário, abrimos um culto nos lares para o crescimento da igreja, né? E para a explanação do evangelho também. Então, nós começamos a fazer esses cultos. E até então eu fazia o louvor, a primeira parte, e ele fazia a parte da pregação. Mas, num belo momento, eu vi que algo estava acontecendo, porque eu não fui chamada para louvar, né? Então, quando a gente está num posicionamento ministerial errado, na posicionamento errado, a gente não consegue fluir muito bem, né? Eu fazia o louvor, mas eu vi que não fluía, não era meu posicionamento no ministério, né? Acho que aqui na obra do Senhor, cada um foi chamado para um lugar, para ocupar um lugar. Então, quando você está fora daquele lugar, você pode até fazer o trabalho, mas não sai da forma como poderia estar se você estivesse no posicionamento que Deus te deu, e que Ele que te colocou. E teve um dia que teve uma irmã que subiu as escadas, que a igreja era numa garagem, só que essa garagem era na parte de cima da casa. Então tinha que subir umas escadas para a gente estar no espaço onde havia o culto. Essa irmã entrou, subiu as escadas e foi em direção a nós no final do culto e profetizou, falando para esse irmão que ele não usava qualquer vaso, que Deus não usava qualquer vaso e que ele queria um conserto da parte dele, que Deus usava só pessoas que estivessem na santidade com ele. Eu fiquei assim, né? Meu Deus do céu, o que esse menino está fazendo que tem sido desaprovada a obra nas mãos dele? Depois de uma semana, ele me chamou para conversa e falou assim: Elaine, eu estou passando o culto para você. Eu falei: o culto para mim? Tá, mas você tem direção de Deus? Não, Deus me falou que é para me passar para você o culto. O culto está nas suas mãos agora. Eu falei: tá bom. Então, comecei a fazer o culto sozinha. Aí, Deus me deu uma estratégia que, além daquele culto, eu abrisse, que eu vinha abrir outros cultos daquelas pessoas que estavam ali. Então, eu fazia um sorteio com o nome das pessoas que estavam no culto. Nós começamos com umas 10 pessoas, depois foi para 15, depois para 20. Então, quando esse irmão entregou o culto para mim, tinha umas 20, 25 pessoas no máximo. Então, eu pegava o nome dessas pessoas que queriam que esses cultos fossem realizados nas suas casas, fazia um sorteio, e aquele nome que saísse, a gente ia para a casa deles e fazia um culto. Havia uma irmã que nós fomos fazer um culto na casa dela, que ela estava com uma reforma embargada, espiritualmente embargada por inveja, e ela me pediu para que orasse. Eu orei, coloquei as mãos sobre as paredes daquela casa, orei, ungi todos os cômodos daquela casa, e o Senhor prosperou, que abriu uma porta, que ela teve condições de fazer um empréstimo no banco, e esse empréstimo veio cobrir todas as despesas necessárias para ela terminar a sua casa. E Deus ainda deu a ela condições de ir quitando as prestações desse empréstimo. Isso para a glória de Deus, aleluia. E teve uma outra experiência também, que o culto começou a crescer com esses cultos nos lares. E aí já não era mais um, além daquele oficial, eram 2, depois passou para 3. E o culto começou a crescer. E eu já não tinha voz para falar e nem cantar, porque eu fazia louvor, eu pregava, né? Eu inseri uma campanha no meio daquele culto. Então, eu chegava no final do culto, eu estava com a minha garganta seca, mas estava muito ruim. Aí, teve um dia que eu fui assaltada e estava dando testemunho. E em cima desse testemunho, eu falei assim, gente, o dinheiro que eu tinha, eu estava pensando em comprar uma caixa de som e um microfone para a gente fazer o culto aqui, porque eu estou com a minha voz desgastada, porque à medida que vai aumentando as pessoas, eu tenho que esforçar mais para ser ouvida. Aí terminamos o culto e tal, fomos para casa. Na outra semana fui fazer o culto nos lares. Deus operou grandemente nesses cultos.
E eu cheguei no dia, que era toda terça-feira esse culto oficial, aí veio um irmão já com uma caixa de som novinha e um microfone. Ah, gente, ele falou assim, irmã, na hora que você estava falando, o Senhor falou para mim comprar a caixa de som e o microfone. E dá para você. Ah, gente, foi muito bom. Aí nós fizemos a parte elétrica para ligar a caixa de som e foi uma bênção. E o culto já havia com 60 pessoas em 3 meses. Falei, glória a Deus! E estava com 3 cultos além daquele oficial. Aí aconteceu também que a gente começou a crescer e tal, e as pessoas gostando, e Deus confirmando a obra, porque isso é muito importante, né? Dando frutos à obra. E eu tinha grandes planos para esse culto, né? Para esses momentos com Jesus nesses lares. E havia parente dos cultos nos lares que eu fazia, que estava frequentando o culto. E assim, a gente via que a obra estava assim, dando fruto mesmo, para a glória de Deus. Mas aconteceu 2 episódios durante esse trajetório, nesse culto, que me impressionou muito. Que foi a irmã da dona da casa, ela teve câncer do pulmão. Então, quando eu cheguei para visitar ela estava com um ventilador aqui, ó, no máximo, ligado, no rosto dela. E nós oramos, levei um missionário também para orar juntamente comigo, oramos por ela várias vezes. E um belo dia eu perguntei ao Senhor, Senhor, por que o Senhor não está curando fulano? Por que a gente está orando e não está surtindo efeito? O que há na vida da irmã que está impedindo a cura? Ou é Satanás que está agindo de forma que a nossa oração não suba? Ou alguma coisa assim. Perguntei, fiz uns questionamentos com Deus. E o Senhor ouvia aquela voz falando assim comigo, vou eu abrir a boca dela e ela vai te confessar. Passou-se uma semana, fui eu na casa dela, mas esse dia eu estava sozinha. Bati lá na campainha, entrei e ela sentou do meu lado e falou comigo assim, hoje eu vou conversar com você, missionária. Eu falei, tudo bem. Aí ela falou assim, eu sei porque que Deus não quer me curar, aliás, Ele não vai me curar. Eu falei assim, pode falar, eu estou todo ouvido aqui, irmã. Aí ela falou, olha, eu sou uma pessoa muito orgulhosa, sou uma pessoa muito soberba, eu fazia distinção, acepções de pessoas na igreja, eu não gostava de negro, eu não gostava de pobre, gente mal vestida sentada perto de mim, eu idolatrava a minha pastora, eu fazia de tudo para menosprezar os que tinham menos recursos que eu me considerava mais importante na igreja, porque eu ajudava muito a minha pastora, eu fazia tudo para idolatrar, para agradar a minha pastora e desprezava os pequeninos da igreja, principalmente os mais pobres. Nunca dei carona para irmão nenhum da igreja que fosse com menor aquisição financeira que eu, mas eu levava a minha pastora para tudo quanto era lado que ela queria. Eu falei, meu pai, pensei. Falei, irmã, então ora a Deus e faz um concerto com o Senhor, porque aí o Senhor vai te perdoar, quem sabe o Senhor venha ter misericórdia de você e venha te curar. Aí, naquela mesma semana, depois dessa visita, a irmã dela, que era a dona da casa onde eu fazia o culto, falou assim, Elaine, temos uma igreja que o pastor é usado muito na cura. Vamos levar minha irmã lá? Você vai comigo? Vou, claro que vou. Me dispus aí com ela. Chegamos lá, levou ela para um quartinho, trouxe ela de novo no púlpito. Ela vomitou uma carne, porque realmente ela vomitou uma carne vermelha lá para todo mundo ver. Eu vi. E eu fiquei intrigada com aquilo me intrigou. E eu falei assim, meu Deus do céu, que carne é aquela? Será que é o câncer mesmo? E nós viemos louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, acreditando que era a cura da irmã. Quando foi à noite, eu orei, né? E o Senhor me deu um sonho, que essa mesma irmã estava numa máquina hospitalar dentro de um hospital e a barriga dessa irmã crescia a ponto de explodir, fez assim, pof! E saiu carne para tudo quanto é lado no chão, cheio de bicho, aqueles vermes saindo da barriga dela, aqueles vermes brancos misturados com sangue, um cheiro de podre. E aquela irmã falando comigo, e a barriga toda aberta, como se fosse uma cratera. Eu vi as vísceras daquela irmã, mas cheia de verme por dentro. E o Senhor falou assim, eu não vou curar ela, eu vou descer com ela para a sepultura.
acordei assustada e fui pro culto no dia seguinte, desse culto oficial na casa da irmã, que a gente já fazia o culto. Aí ela virou para mim e falou: Elaine, vem cá, hoje minha irmã está aqui, então vamos dar a oportunidade para ela dar o testemunho. Falei: irmã, mas antes dela dar o testemunho, vamos fazer com que ela volte ao médico, o médico faça nossos exames, e se houver a comprovação da cura real, aí assim a gente venha com os exames médicos falando que ela realmente foi curada pelo Senhor. Não foi curada, ela cuspiu lá aquele pedaço de carne, aquilo era o câncer. Falei, como ela era dona da casa, fiquei muito sem graça e deixei ela participar. E ela muito cansada, dando testemunho, muito cansada, tendo que parar várias vezes, e Deus falou assim: eu não curei ela, mas eu fiquei tão assim que eu deixei ela falar aquilo. Talvez eu tenha pecado diante de Deus por um falso testemunho. E passou 15 dias, aquela irmã faleceu. Então Deus não curou ela, não deu chance dela voltar a fazer a obra. E havia uma outra irmã no culto também, que frequentava de vez em quando, não assiduamente, mas de vez em quando nosso culto. Então ela também foi acometida de câncer. E já havia vários pastores de várias denominações ido lá orar por ela e tal, mas o Senhor não havia curado ela. E eu também tinha ido lá orar. E o Senhor, orei e falei assim: Senhor, por que o Senhor não está curando fulano? O que está acontecendo na vida de fulano, né? Nós estamos orando, estamos jejuando, estamos fazendo corrente para o Senhor curar, e o Senhor não está curando, tá? Aí, o Senhor falou a mesma coisa comigo: vou eu abrir a boca dela para ela te confessar. Passei um dia lá na casa dela antes de ir pro culto. Falei, só para me cumprimentar, para me ver como é que ela estava. Ela pegou e falou assim: ô missionária Elaine, senta aqui que eu quero conversar com você. Aí eu sentei do lado dela, ela pegou e me falou comigo: Elaine, eu sei porque o Senhor ainda não me curou, porque os homens que tiveram aqui eram homens de Deus, homens que Deus usa em cura, e Deus não me curou e não vai me curar, porque eu era uma ministra de louvor da igreja. Quando eu orava, quando eu cantava, as pessoas eram renovadas, eram visitadas pelo Espírito Santo, a igreja era avivada pelo Espírito Santo, Deus manifestava cura, milagres através do louvor, mas eu tinha uma vida dupla em cima do altar. Aí eu falei assim: o que aconteceu, irmã? Olha, irmã, eu era casada, só que o meu marido não me satisfazia na cama. Aí, e eu sempre traí o meu marido. Então eu tinha outros homens fora do meu casamento. Eu enganava o meu marido e eu saía de noite para encontrar com os meus amantes, mas meu marido não sabia. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. Falei: irmã, então pede perdão ao Senhor, porque o Senhor vai te perdoar. Aí eu falei assim: irmã, mas se Deus me perdoar e me curar, eu vou voltar a fazer a obra dele, eu vou fazer tudo que ele me mandou, eu vou fazer do jeito que ele me mandou, e eu tenho certeza que o Senhor vai me curar. E o Senhor falava comigo: não vou curar. Eu falei assim: irmã, conserta. Eu falei com ela: irmã, conserta teu altar com o Senhor, fala para ele, confessa para ele os seus pecados, pede perdão ao Senhor por tudo que você fez, pede perdão ao seu marido. Aí passou-se mais uma semana, ela veio a falecer. Então, assim, eu tirei uma lição muito grande disso, porque eu vi que Deus, ele dá chances. Eu creio que Deus deu chance para essas duas irmãs, mas elas não se arrependeram dos seus pecados. E quando quiseram se arrepender, já era tarde demais. Depois desse episódio, irmãos, o culto começou a crescer, né? Cresceu bastante. Então, a irmã, dona da casa, os irmãos me davam uma oferta para passagem, que eu fazia, além do culto oficial, fazer mais 3 cultos durante semanas na região lá do culto. Então, eu gastava muito dinheiro com passagem. Então, os próprios irmãos foram tocados por Deus para me dar o dinheiro da passagem. Então, eles que pagavam a minha passagem para mim ir e voltar. Aí a dona da casa, vendo isso, me chamou um belo dia e falou assim: olha, eu gostaria que você começasse a pedir oferta
no culto, porque nós estamos passando necessidade. O culto, você sabe que eu abri o culto aqui na igreja, na minha casa e tal, para que Deus pudesse fazer a obra na vida das pessoas. E eu gostaria que você me desse a oferta deste culto para mim. Ai, aquilo foi terrível. Eu falei assim, olha, irmã, eu não estou aqui para isso. A oferta que eles me dão porque eles querem, porque é a única forma de eu conseguir vir todos os dias fazer o culto e tal. Mas o culto aqui não é para arrecadar dinheiro, o culto aqui não é para arrecadar dízimo. O culto aqui é para que as pessoas sejam salvas e encaminhadas para a igreja mais próxima da sua casa, para que elas venham ter um encontro real com Deus, né? O primeiro encontro, e que elas venham ser encaminhadas para casa. Eu não tenho vontade de abrir igreja para mim. Então, esse aqui é só um ponto de pregação mesmo. Eu falei assim, não, mas eu gostaria que você começasse a recolher oferta. Eu falei assim, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Aí ela não gostou, claro que ela não gostou. Na outra semana, eu cheguei lá, já tinha uma outra missionária no meu lugar, sem ter sido consultada. E ela falou para mim assim, irmã, eu estou te apresentando aqui a missionária fulano de tal, o marido dela que é o pastor fulano de tal, e a partir de hoje eles vão assumir o culto, vão fazer o culto aqui, porque eles já são consagrados e você não. Eu falei assim, olha, irmã, a melhor consagração aqui, até onde eu sei, não é vinda do homem que derrama um óleo na sua cabeça, mas sim o chamado que vem do Senhor. O homem pode derramar um barril de óleo na sua cabeça, mas se você não foi chamado por Deus, não adianta. E eu sei do meu chamado. Falta ainda assim a unção do homem na minha cabeça, mas isso é questão de tempo, isso vai acontecer. Mas eu tenho uma unção e o chamado do Senhor na minha vida. Aí ela falou assim, mas isso no espiritual dá problema, é aquelas desculpas e tal. Eu falei, não, irmão, vamos brigar, não vamos discutir por causa disso. Se a irmã quiser assumir o culto, tudo bem. Ela fez o louvor, ela fez a pregação e eu estava desenvolvendo uma campanha nesse culto. Aí chegou na hora da campanha, ela me chamou, quero passar a palavra para a missionária Elaine e tal, para ela vir dar continuidade à campanha. E nisso tinha um irmão que ele não era frequentador do culto, era a primeira vez que ele estava indo, ele estava de frente para mim, perto, mas de frente para mim. Eu comecei a orar, fiz aquela oração fervorosa, né, apresentando ao Senhor aquela campanha e de repente, do nada, o homem começou a bater, assim, a pular, mas a pular muito mesmo, como se estivesse dando saltos no culto, e eu com o olho fechado, o olho aberto, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu acabei de orar, né? Amém, amém, glória a Deus. E o homem continuou pulando, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E quando ele cessou aquilo, ele me pediu a oportunidade. Eu falei assim, não, claro, irmão, você quer dar um testemunho? Quero. Aí ele se apresentou para os irmãos, né? E falou assim, olha, eu sou um pastor da Igreja Batista aqui do bairro. Eu passei aqui na porta e o Senhor, havia 15 dias que eu estava acamado com problema na coluna, eu estava com dificuldade de andar e com muita dificuldade eu passei aqui na porta de carro e o Senhor falou comigo que era para mim entrar aqui neste culto que eu seria curado. E no momento da oração que a irmã falou assim, eu não conhecia a irmã, mas no momento da oração que essa irmã veio fazer, o Senhor, eu senti um fogo nas minhas pernas e eu comecei a pular, porque o Senhor havia me curado e eu estou dando esse testemunho para a glória de Deus. Então ele foi totalmente curado, ele saiu de lá andando normalmente, dando glória a Deus, aos olhos da irmã, desse tamanho. E da dona da casa, maior ainda. Aí eu falei assim, nossa. Glória a Deus, porque a irmã tinha falado que tinha vindo demônio em tudo quanto era parte do culto. Tinha vindo demônio na cerca, tinha vindo demônio no meio do culto, demônio na casa. Eu falei, engraçado, tem 4 meses que eu tô aqui e eu não vi demônio nenhum, Deus não usou ninguém para falar que tinha demônio, mas essa irmã tá vendo demônio de tudo quanto é parte. Aí fomos embora. Aí fui mais uma vez nesse culto, continuei fazendo os cultos externos. E nesse outro culto, o irmão veio, que eu orei, eu ajoelhei para orar, né, antes do culto começar. Como o portão ficava aberto, entrou uma pessoa, um irmão,
subiu as escadas, bateu no meu ombro e falou assim: irmã, Deus mandou eu subir aqui as escadas para falar para a irmã, eu sou crente, o Senhor mandou falar para a irmã que a irmã não vai ficar aqui, ele vai arrancar a irmã daqui. Eu falei: ah, meu Deus, agora que o culto tá prosperando, né? Aqui tem muita inveja espiritual da irmã aqui e o Senhor não vai permitir a irmã ficar aqui. Assim manda dizer o Senhor. Falei: amém, né? Glória a Deus. E esse dia eu fiquei muito triste porque essa missionária não me deu oportunidade de nada. Nem a oração da corrente ela deu para mim fazer. Então eu fui lá mesmo só para assistir o culto. E o meu coração esfriou depois disso. Mas antes desse irmão falar isso comigo, eu já tinha ido visitar um pastor junto com uma amiga minha e ele tinha falado a mesma coisa. Eu vejo você numa casa comendo no prato na mesa com essa irmã e essa irmã tem inveja espiritual de você. Você não vai ficar lá. Foi só confirmação, né? Aí e o meu coração esfriou e eu larguei. Simplesmente virei as costas e não fui mais no culto. Aí, paralelamente, eu iniciei um culto aí na minha igreja, voltei a atuar mais de perto na minha igreja. A secretária do meu pastor falou comigo: Celane, você não quer assumir o culto de mulheres aqui na igreja, não? Eu falei assim, às 3 horas da tarde, toda quinta-feira. Porque todo mundo que tá pegando o culto, ninguém tá dando conta, desistindo. Eu falei: tá, vamos lá. Só que você tem que arrumar alguém para trabalhar com você. Tudo que você for fazer na obra de Deus, você não faça sem perguntar ao Senhor. Quem vai trabalhar com você? Quem vai ser seu obreiro? Quem vai ser o seu pastor auxiliar? Pergunte ao Senhor quem que Ele quer que fique do seu lado. Não tome nenhuma decisão se o Senhor não te direcionar. E eu cometi esse erro. Eu era muito amiga de uma missionária dentro da igreja, convidei ela para ser minha ajudadora. Essa irmã veio e o culto tinha mais ou menos uns 30 pessoas, mais ou menos, né? Tava muito, muito pequena quantidade de pessoas. E eu me propus a trabalhar neste culto. Aí eu falei assim: vamos fazer uma campanha e vamos fazer uns panfletos para divulgação do culto. Para quem que Deus tinha dado o culto? Para mim. Quem que Deus tinha direcionado na direção do culto? Eu. Quem que ela colocou? Aí eu fiz todos os dizeres do panfleto, mandei para a gráfica, fizemos. Quando eu pego o panfleto, quem que estava lá na direção do culto? Não era eu, era ela. Perguntei: por que você colocou o seu nome como direção no culto? Sendo que o culto foi direcionado para mim, eu que fui chamada e convidada pelo pastor para assumir o culto, você é minha ajudadora. Nem o meu nome como sua ajudadora você colocou. Ah, mas é porque ninguém te conhece na igreja, então eu sou mais conhecida na igreja. Eu falei assim: não aceito isso. Mas eu não vou mandar fazer outro panfleto, vai ficar assim. Então, para a igreja, ficou como se ela fosse a direção do culto fosse dela, que ela estivesse na direção do culto. Não era eu. Então, o que acontece quando você toma a frente, né, usurpa o lugar do outro, né? Você toma um lugar que não é seu, você rouba o ministério dos outros, né? A coisa não vai, porque há um Deus lá em cima que é justo e que luta pelas suas causas. Então, essa irmã, quando ela pregava, a coisa não ia. Um dia ela foi expulsar demônio durante o culto, o demônio não saiu, passou vergonha. Eu falei com ela assim: dá licença. Expulsamos o demônio, coloquei a irmã lá para sentar, olhei bem para a cara dela, falei assim: você não precisava passar essa vergonha. Um dia ela virou para mim e falou comigo assim: eu vou convidar uma irmã muito abençoada para pregar no nosso culto. Eu falei assim: não há necessidade de ninguém pregar no nosso culto, nós estamos aqui para isso. Não, mas eu conheço ela há muito tempo. Eu falei: tudo bem. Quando a irmã começou a pregar, sabe quando a pessoa está no lugar errado? Não tem unção, não tem autoridade para pregar? Sabe quando a coisa não flui? Vocês já devem ter presenciado muito isso dentro das suas igrejas, que o pregador se intitula o tal, mas tá vazio, tá oco, sepulcro caiado,
só tem a capa, porque não tem nada ali. É isso, estava no osso, para vocês conhecerem. O osso puro, é isso. A irmã tirou o sapato e ficou descalça e andava para lá, para cá, e dava uns berros, um salto e nada. Podia virar até cambalhota que não ia sair nada. Eu olhei para a irmã, falei, depois nós vamos conversar, viu? Acabou o culto, eu falei assim, você nunca mais chama essa irmã de novo. Porque vaso vazio nós não precisamos aqui. Queremos vaso transbordante do Espírito Santo, mas vazio não. Aí ela ficou assim. Mas ela tinha inveja de eu estar na direção do culto. Ela queria aquele culto para ela. Né? O Espírito Santo já tinha me falado isso. Aí o culto começou a crescer, expandir. E um dia ela passou também uma coisa assim que foi tremenda. Que eu não. Sabe um dia que você não está afim de pregar? Que você não está afim de louvar? Vocês estão me escutando, vocês devem ter passado por isso. Você chega na igreja, você está afim de escutar e fica, ó, sem fazer nada. E era exatamente esse dia. Eu tô vendo a irmã pegando a Bíblia. E ó. E nada de sair uma palavra. Eu detesto isso, viu? De chegar meia hora do culto e ainda procurar a palavra ainda. Não façam isso. Sejam zelosos com a palavra do Senhor. Estudem primeiro para pregar. Façam um esboço. Ah, Deus do meu, usa assim. Usa assim. Se você for cuidadoso com a palavra do Senhor, Deus